Glória a Deus. A palavra de Deus, ela conta a história de Israel, a história do povo de Deus. O povo de Deus, ele, de contínuo, quando Deus cria o mundo, né? Deus, ele tem um plano. Qual o plano de Deus? Seria, eu vou ter um povo que vai ser o meu povo. Eu vou ter comunhão com ele, eu vou conversar com o meu povo, e esse vai ser o meu povo. Sendo que o homem peca, e nessa do pecar do homem, o homem se afasta de Deus. E aí Deus agora requer um novo plano, uma nova ideia. E a ideia era trazer de volta o povo dele para perto dele, para a comunhão com ele. E aí o tempo passa, o mundo cai ali em desgraça, a destruição em águas, e depois Deus levanta né, para poder salvar a humanidade, e que a partir dele ali possa o povo voltar para o caminho, sendo que depois que a inundação acaba, logo algumas gerações depois, o povo já se perde de novo. E Deus olha para aquela situação e diz assim, mas eu tenho um plano, que é levantar um povo para ser exemplo. E aí ele olha para Abraão, diz assim, Abraão é um homem justo, um homem reto, um homem íntegro. Eu vou levantá-lo e pega ele, separa da sua família, dá instrução, conversa com ele, manda ele para uma terra que ele não conhecia, faz uma grande promessa para ele. E Abraão é obediente. E Deus olha aquela situação e diz assim, pronto, agora eu consigo. Como nós somos frutos do meio, e Deus sabe disso, Abraão, um homem fiel, vai ser exemplo para os demais, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus servos. E eu vou conseguir fazer um povo que vai ser o meu povo, vai ser um povo que vai ser fiel a mim, vai ser um povo que eu vou ter comunhão com eles. E o tempo passa, nem todos os filhos de Abraão, né, passando mais alguém, vem Isaac, depois vem Jacó, segue aquele plano perfeito e obediência, mas nem todos os filhos de Jacó já eram aqueles homens tementes a Deus, a ponto de vender o seu próprio irmão como escravo. Mas a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. José vai para o Egito, salva todo mundo, toda a humanidade é salva ali, né? Todo mundo naquela região, inclusive o povo de Deus, na qual Deus tinha separado, na qual Deus tinha planos para ele. A escravidão cai sobre aquele povo. E a gente sabe que nada é de graça, e por nada ser de graça, com certeza aquela escravidão caiu, porque o povo foi desobediente, mais uma vez. E como aquele povo foi desobediente, Deus chega e diz assim, não, mas peraí, eu vou levantar um, de novo, que esse um vai ser fiel a mim, eu vou instruí-lo, eu vou salvá-lo, né, que primeiro Moisés é salvo, vou instruí-lo, e ele vai libertar esse povo vai peregrinar no deserto, eu vou botar ele na terra na qual eu tinha separado lá desde Abraão, para poder esse povo ser meu povo, e ele vai ser fiel a mim, eu vou ter comunhão com ele. E o povo é libertado. O povo é libertado, o povo começa a andar no deserto. A grande festa ali nos primeiros dias, e logo depois o povo começa a murmurar de novo. Glória a Deus. E nessa murmuração, Deus fala com Moisés, dá algumas instruções, e uma das instruções na qual ele deu foi essa aqui, foi aqui na construção do templo. Eles dizem assim, fale para o povo que é para ofertar para a construção do templo, ofertar para que haja mantimentos na minha casa. E ele dá aquela série de objetos no qual poderia ser ofertado. Essa oferta, igreja, ao ofertar, né, ofertar, o dizimar, ele gera um benefício muito grande para a gente, de uma forma que eu acredito que a gente acaba não conseguindo compreender. A palavra de Deus fala bem assim, que o apego ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ou seja, eles vêm assim, olha meu filho, oferte, dizime. Porque se você não for apegado a isso aí, a raiz de todo mal já não está em você. Ou seja, as coisas conseguem ser mais fáceis para você. Vai ser mais fácil para você ser fiel a mim, mais fácil para você chegar aqui no céu. Então ele estabelece essa regra, né? E fala a Moisés, olha, todo homem
dentre esse povo aí que já murmurou bastante. Aqui, eu vou construir meu templo, né, a tenda, que seria o templo do Senhor, e aquele que tiver coração voluntário, não quero nada forçado, não quero que você estabeleça valor, não quero que você estabeleça nada, só estabeleça os materiais, né? Porque se trouxer material no qual a gente não vai utilizar para o templo, não adianta de nada. É a mesma coisa no julgamento das nossas obras, né? Adianta trazer palha, madeira e feno? Não adianta. Então, aí, estabeleça o material. Aquele que tiver condições e coração voluntário para trazer aquilo na qual eu determinei, esse o trará. E aí Moisés chega e dá esse decreto. E depois ele dá a instrução, né? Olha, vocês vão construir o templo, vocês vão construir as roupas sacerdotais, a arca, o incensário, a bacia, a pia. E começa a trazer as instruções de como cada coisa ia ser construída. Chega um momento que o sacerdote fala para Moisés, vem assim, olha Moisés, manda o povo parar de dar, porque não temos onde guardar. Glória a Deus. No último livro do Antigo Testamento, fala bem assim, ó, Malaquias 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Resposta do profeta. Como maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, sim, toda esta nação. A nação que outrora tinha trazido mantimentos de tal forma ao sacerdote dizer assim, espera aí que não temos lugar para estocar, hoje, ou naquele tempo ali do profeta Malaquias, roubava a Deus. E versículo 10 dizia assim no capítulo 3, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazeis prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não vos derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. O mantimento, né, a moeda daquela época, né, era agricultura, né, e existia muita troca. E não existiam os bancos que a gente tem hoje. O banco eram os celeiros. E Deus ele fala aqui, dá uma promessa, olha, trazer os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E nesse dia haver mantimento da minha casa, faz prova de mim, para você ver se eu não vou pegar, vou lhe abençoar de tal forma que você vai ter que ampliar seus celeiros. Ou seja, esse celeirozinho aí, na qual você cultiva, né, tem a sua hortazinha ali, você cultiva e colhe ali cabe muito bem tanto o que você vai colher naquela seara, você vai ter que aumentar. Fazei prova de mim. Deus fala ao teu povo, porque o teu povo, outrora, estava roubando a Deus. E o povo, mas seguindo a história, ele continua, toma posse da terra prometida, praticamente todo mundo ali que saiu do Egito morre, e Deus, ele chega naquela terra prometida e diz bem assim, ó, eu vou fazer um povo para ser meu, e eu vou ter comunhão com esse povo. O povo desobedece, Deus levanta juízes, na qual vai fazer julgamento e dá instrução para o povo, segundo Deus e não segundo o homem. O povo clama o rei. Deus ele não tinha como plano ter um rei para o povo de Israel, porque ele já tinha um rei. Mas o povo clama. Deus ele dá Saul, a gente conhece a história, mas chega um momento que Deus separa um para ser exemplo, está lá na frente do seu povo, para que o povo olhe para aquele exemplo e possa instruí-lo. Como o reinado ia ser perpétuo, ia ser sucessivo, não ia voltar mais para o que era antes, então Deus disse assim, ó, eu vou levantar um, que esse daqui vai ser um exemplo, e o rei que for sucedê-lo, ainda mais que a monarquia, que é a sucessão de pai para filho, o filho vai aprender com o pai, o filho vai aprender com o pai, e vai chegar um momento que a gente vai ter uma prosperidade muito grande. Davi foi um homem muito próspero, porque foi muito fiel. E já Salomão, ou seja, o seguinte na sucessão do trono,
já há divisão entre o povo de Israel. Ele não consegue segurar a bênção na qual seu pai já tinha deixado pronta para ele. E aí a história de Israel se segue entre pecados e pecados até o ponto de eles se tornarem escravos. Mas Deus chega agora no Novo Testamento com o mesmo plano. Vou mandar meu filho. Um homem para ser exemplo. Um homem para que todo mundo olhe e diga bem assim: olhe, esse homem aqui, que é Deus, que se fez homem, ele vai ser um exemplo. As pessoas vão olhar para ele, vão seguir a ele, e eu vou ter o meu povo, e eu vou ter comunhão com esse povo. Sendo que Deus dá instrução, ensina, sendo que no final ainda acaba crucificando aquele que veio salvar toda a humanidade. E o tempo se passa. Daquele tempo para cá se passa mais 2000 anos. E Deus, ele chega, olha para cada um de nós e procura um homem ou mulher que possa ser exemplo. Que Deus possa olhar e dizer bem assim: ó, esse daí vai ser exemplo para aqueles que vão vir depois dele. E ele vai ser um homem íntegro, ele vai ser um homem forte, ele vai ser um homem segundo minha palavra. Eu vou abençoá-lo grandemente para ele ser exemplo. Porque dele vai ter um povo, vou fazer um povo, porque os outros vão olhar, os outros vão ser obedientes também. Vai ser um povo, esse povo vai ser obediente a mim, vai ser o meu povo e eu vou ter comunhão com ele. E Deus deixa isso para a igreja hoje. Será que Deus pode contar com a gente para fazer um povo temente e obediente? O mundo hoje, ele se mergulha cada vez mais em pecado. Mas os planos de Deus ainda permanecem os mesmos. Da mesma forma que ele tirou Moisés de uma terra idólatra, da mesma forma que ele tirou Abraão, da mesma forma que ele levantou Davi, ele quer levantar a gente. Um povo, para ser fiel a ele, para que ele possa chamar de meu povo e ter comunhão conosco. Amém?